Tá sim. Só um aviso antes de começar a aula. A aula de hoje a Patrícia não vai conseguir vir, tá? Que deu problema no computador dela e tal. Aí vai ser só eu mesmo. Tá. Ok. Então, tá dando pra ver o compartilhamento do slide, né? Carregou aí? Carregou sim, carregou. Ok. A aula de hoje é a aula 22 e ela vai ser a última com o tema de números, porque a gente já falou bastante coisa sobre isso, né, de tempo específico, de período de tempo, o horário de relógio, os números, como é que conta, ter números grandes, né, e tal. Só que esse tópico, né, de dinheiro e desconto, que vai ser o tópico da aula de hoje, é muito importante de falar também, porque eles têm um jeito diferente de falar em questão a desconto, como funciona o desconto lá é diferente daqui, né? Então, é um tópico muito interessante para poder abrir, assim, com um nível básico, né, em relação aos números, ok? Não é nada muito complicado, não. Na verdade, é até mais fácil que o nosso. Então, o tema vai ser dinheiro e desconto da aula de hoje, ok? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco do vocabulário relacionado ao dinheiro. Então, qual o nome da moeda chinesa, né, por exemplo? É, como é que fala? Tipo, a gente fala R$ 1, 10 centavos. Como é que eles falam lá, né? Como que pergunta o preço de alguma coisa, se tem desconto e como que calcula o desconto lá. A primeira coisa que é interessante saber, né, em relação ao dinheiro são as formas de pagamento, né? Como é que elas são faladas em chinês. Então, o pagamento em si, a palavra para pagamento é fu quan, ok? Aí, hoje em dia, a gente não usa muito dinheiro assim na China, né? Mas tem muito pagamento, por exemplo, pelo celular. Então, como é que fala? O celular, por si só, a gente fala shouji e 支付, ok? Então, é pagamento pelo celular. Shouji, 支付. Aí, cheque bancário. 银行, para quem não sabe, 银行 é banco, ok? 支票, 票 é ticket, como a gente fala, né? Então, como se fosse um ticket que paga para o banco. Esse 支付 é de pagamento também, né? De pagar, né? Então, 银行, 支票, o cheque bancário, ok? 信用卡, 信用卡 é o cartão de crédito. E esse K aqui no final, ele é usado para falar card, né? Que eles falam em inglês, que é tipo de cartão, ok? Então, tudo que tem esse K em relação ao pagamento é relacionado a cartão. Então, 信用卡, cartão de crédito. E também seguindo a mesma lógica, né, do K aqui, do cartão de crédito, a gente tem 银行卡. Então, como eu falei, né, 银行 é como que fala banco em chinês. E K é cartão. Então, cartão de banco. Ok? E por último, né, a forma de pagamento, eu creio que ainda seja bem comum aqui no Brasil, mas talvez não tanto assim na China, é tianjin. Tianjin é o dinheiro em papel, ok? Em espécie. Então, essas são as formas de pagamento mais comuns lá. Então, a gente pode usar Yong Xianjin Maida. Então, tipo, para usar dinheiro para comprar alguma coisa, ok? Ou algumas outras dessas daqui. São as mais comuns, né? Em relação a dinheiro, esse aqui eu acho interessante ver. É, Asla, você reconhece algum desses nomes que estão aqui? Sim, pelo nome, assim, pelo PIN? Tipo, já ouvi falar em yuan, né? De Uhum. ser o dinheiro que eles usam. E mal, tipo, o caractere parece que de mão, eu não sei se é ele.
É, o que eu caractere de lembro, moeda. assim. Aham. Aí em Ren é de pessoa também, né? Primeiro. Aí de resto já não sei mais não. Ok. O nome renminbi é o nome do dinheiro chinês, né? Da moeda chinesa. Mas como assim? Por exemplo, a gente tem o real, aí tem as libras, tem euros, né? Então, o nome da moeda chinesa é renminbi, que é literalmente uma coisa comum da população, né? De pessoa mesmo, exatamente. Então, é uma coisa comum do povo, o dinheiro do povo, né? O yuan, ele também é o dinheiro chinês, mas qual é a diferença, né? De yuan para kwai para renminbi? Então, na verdade, é que renminbi é o nome em si do dinheiro, da moeda, né? Mas se a gente pesquisar, por exemplo, conversão de real para moeda chinesa, vai aparecer de real para yuan. Yuan a gente fala quando é essas notas daqui, por exemplo, um yuan, né? E yuan. E são notas em papel, né? E o Kwai também, na verdade, ele também é usado tanto quanto o Yuan, porque eles são, significam a mesma coisa, né? Então, a gente, para poder falar tipo, essa daqui, de um Yuan, a gente pode falar e Kwai Qian, de dinheiro, Qian, e Kwai Qian, ou e Yuan Qian, todas elas significam essa nota daqui. Agora, essas duas últimas, elas são para poder falar de centavos, né? Então, mal é um décimo de um yuan. Então, assim, se são centavos, né? Um décimo é 10 centavos. Então, para poder falar i mal é seria 10 centavos. Então, 10 centavos i mal. E o jiao também significa a mesma coisa. Esse jiao, só que ele não é tão usado quanto o mal para poder falar de centavos, né? No caso, você pode encontrar o Jiao no papel, mas mais comum assim, falando o mal, ok? Então, na verdade, se a gente pegar aqui por cima, basicamente, renminbi é o nome do dinheiro em geral da China. Yuan e Kuai, eles servem para notas de papel, o dinheiro, né? Mao e Jiao, eles servem para centavos, ok? Deu para entender? Deu sim. Beleza. E só de curiosidade, você sabe quem é que está aqui nas notas do dinheiro da China? É uma alguma coisa da Revolução Chinesa e tal. Isso, o Mao Tse Tung. Zedong. Aham, Zedong. exatamente. E de curiosidade, ele não está presente em algumas notas, se não me engano, duas das notas ele não está lá. E nos centavos também não, se eu não me engano. Eu tenho um vídeo muito interessante sobre isso, depois eu vou mandar para vocês lá de recomendação, se vocês quiserem assistir. Mas a maior parte das notas é o Mao Tse Tung que tá nelas, né? Ok. Agora, entrando no tópico de desconto, né? A gente tem um vocabulário específico para isso. Porque quando a gente vai discutir de desconto, né, em chinês, dajiu, dajiu, quando a gente vai falar de dajiu, a gente precisa saber de algumas coisas, de como falar algumas coisas, né? Por exemplo, jiage é o preço de alguma coisa. Então, por exemplo, vou falar o preço da camisa. 折角称升的价格，ok? Então, 折é essa, né? Jiao é a medida, a measure word, que seria a palavra de medida. 称升é camiseta, camisa, né? 的价格, então o de indica posse, né? Então, 价格seria o preço dessa camiseta, ok? Agora, quando a gente vai falar de trocos, a palavra para isso é lin qian, esse lin de zero e o qian de dinheiro, ok? Lin qian significa troco.
Agora, para poder falar de desconto, na verdade, a gente tem duas palavras. No HSK, se a gente for ver pelo HSK, o HSK1, o 2 e o 3, né, o básico, ele traz a palavra dádio. E para falar a verdade, até onde a gente estudou no HSK, pelo HSK, a gente ainda não viu essa palavra. Então, assim, é bem longe uma da outra em questão de organização para eles, né? Pelo HSK. Só que elas são, no caso, muito parecidas. Só que tem funções diferentes na frase. Por quê? Dajo significa desconto enquanto verbo, enquanto jurkou significa desconto enquanto substantivo, um nome próprio. Okay? E a gente vai ver bastante esse daqui em relação à porcentagem, ok? A gente vai ver mais pra frente daqui a pouquinho. Agora, em relação a como falar caro e barato, né? Porque é importante em relação ao preço de coisas. Então, piani, barato. Gui, caro. Então, se alguma coisa estiver muito barato, muito caro, a gente pode falar 很便宜 ou 很贵. Ou se você quiser, tipo, enfatizar, tá muito caro isso daqui, por exemplo. 太贵, 太贵. Ok? Então, esse é a tabela relacionada a desconto. Mas assim, a gente já sabe como falar, né? Algumas palavras assim, principais, mas como que a gente pergunta quanto custa algo em chinês? Só um segundo, primeiro eu vou ver. Boa noite, Mila. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá. Você está acompanhando desde esse slide, né? Eu tenho que voltar para poder ver a resposta. Beleza. Você pode ligar o microfone para falar? Ou ele está com problema? Ah, ok. Sem problemas. Então vamos lá. Porque nesse tópico é um pouquinho diferente do português, né? Igual eu falei no início da aula, eles têm uma lógica diferente, que na verdade é mais simples do que a nossa, né? Mas na hora que a gente aprende fica um pouco complicado que a gente tem que ficar invertendo, né? Mas enfim, então, dádio, desconto, né? Como que a gente pergunta quanto custa algo em chinês primeiro, né? Antes de saber se precisa de desconto ou não, se você vai tentar pechinchar alguma coisa lá, né? É importante saber quanto custa, para ver se tá caro, se tá barato, se tá num preço ok. Ok? Então, para isso, tem essa sentença básica aqui, que é bastante usada, né? 这个多少钱？这个多少钱？Ok? Quanto é isso? Que no caso, esse jug aqui, ele é geral. Mas se você quiser falar de alguma coisa específica, né, no caso, você pode substituir esse G, que é uma unidade de medida geral, para uma específica e colocar uma coisa depois. Por exemplo, 这件衣服多少钱? Então, essa peça de roupa, quanto que custa? Ok? Aí, doshao vem do que a gente já aprendeu antes, né? É muito pouco qian, de dinheiro, né? Então, doshao qian é uma forma de perguntar quanto, né? Questão de quantidade, muito pouco dinheiro. Aí, eles usam essa forma de perguntar, ok? Ou você pode perguntar só doshao qian, sem o jogo, ok? Só que para poder enfatizar quanto é isso, quando você aponta para alguma coisa, você aponta e você fala 这个多少钱, ok? Estou falando devagar mais uma vez. 这个多少钱?
ok? A palavra do dia é taigueia, taigueia. Vocês sabem, se lembram do que significa isso? Taigueia. É muito caro? Aham, exatamente. E esse A é para enfatizar, tipo, uma surpresa, uma, sabe, para enfatizar o que você tá falando. Então, taigueia é tipo, nossa, é muito caro, sabe? É esse tipo de expressão que eles usam em chinês. Como é que Então, escreve o piuí? no pinyin, É. aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tai é em quarto tom, ok? Tai. Wei é G-U-I, no quarto tom também. E o A é só a letra A. Aí, no caso, é o caractere que tem a kou, né, o quadradinho, esse Dzinho, esse K do lado, ok? Esse é a junção do kou com esse daqui, tá? Então, essa é a expressão. Está enfatizando alguma coisa, ok? Dá até para escrever aqui em isso aqui, ok? Ok? Beleza. Tá. Aí agora a gente já sabe como perguntar, né? Quanto que custa isso? E lembrando que esse Django pode ser substituído por outras coisas, ok? Então, Django, por exemplo. Que aí, no caso, o Go vai ser substituído por outra unidade de medida. E eu vou colocar uma coisa depois. Então, tipo assim, essa roupa, quanto que custa? Posso falar, essa caneca, quanto que custa? Vocês lembram como é que fala? Django. Vocês lembram? Como é que fala uma caneca? Não? Bates. Bates. Bates, lembra que é uma unidade de medida, né? E bei café, um copo de café. Jugger Bates, do Xiaoxian. Quanto que custa essa caneca? Dá para ser substituído por coisas específicas, ok? Só de curiosidade para vocês, bei é uma unidade de medida, mas quando a gente está falando. O meu também deu problema de vez em quando, Mila. Então, quando isso acontece, você reinicia o computador que ele geralmente volta. É problema de Discord mesmo. Nada? Ok. Então, acontece muito de uma palavra de medida, assim, ser uma palavra de medida, né? eBay Café, por exemplo. Deixa eu botar aqui para vocês. eBay Café, um copo de café. Mas, para transformar ela em um substantivo, a gente acrescenta outro caractere. No caso de objetos, geralmente é o z que é colocado também, por exemplo. Mas no caso do Ibenshu, o shu, por exemplo, ele significa livro, mas se você colocar o ben, que na verdade é a palavra de medida, né, para livro, vira a palavra livro completa. Okay? Os chineses tendem a escrever palavras que tenham dois caracteres. Geralmente as palavras da China são de dois caracteres. Okay?
seguindo então. A gente já sabe como perguntar, né? Como falar muito caro, muito barato, enfim. Agora a gente vai saber como falar, perguntar se tem desconto em alguma coisa, né? Então, para poder falar tem desconto, a gente pode falar 요折扣吗? 요折扣, né? 요折扣吗? Tem desconto? Lembrando que折扣é a palavra que é substantivo de desconto, tá? Tem o 다절, que é desconto, que é de verbo, tá? No caso, a gente usa aqui o substantivo. Então, tem desconto, ok? 有折扣吗? Até aqui tudo bem? Nessa anterior aqui, Bela, o jogador Chaltian? Não, essa não precisa, porque tem o duoshal. O duoshal é um pronome interrogativo. Ele significa quantos. Sempre que tiver um pronome interrogativo, não vai precisar. Então, shei, por exemplo. Shei, foi. Shei, por exemplo. Di, que a gente já viu também. Tem o duoshal, duodá. Todos esses que perguntam alguma coisa, que a palavra já é uma pergunta por si só, a gente não precisa de colocar uma, porque eles já estão indicando que é uma pergunta. Ok? Mais alguma dúvida? Tudo ok? Ok. Então tá. Porque a partir daqui, a gente vai para entender como é que funciona a questão do desconto. Para poder entender a questão do desconto em chinês, né, como funciona lá, vamos pensar em como funciona no português primeiro, ok? Então vamos pensar na situação a seguir. A gente você estava passeando numa loja de roupas e avistou uma roupa que você gostou muito por R$ 100. Você não tinha dinheiro suficiente, né? Tava muito caro. Mas aí você viu que estava do lado dessa roupa uma placa de 70% de desconto. Então a roupa estava por R$ 100. Só que ela tá com 70% de desconto. Quanto que essa roupa tá no Brasil, se isso acontecesse? Quanto que essa roupa estaria? De R$ 100, tá com 70% de desconto. Ela estaria saindo por quanto? Se vocês quiserem, vocês podem falar a lógica que a gente segue, para poder ficar mais fácil do que fazer a conta de cabeça, apesar de colocar de sempre para ficar mais fácil. Quando tem uma conta assim, se a gente fizer essa conta aqui na cabeça, a gente tem R$ 100, então 70% de 100. A gente vai ter o resultado de quê? É só tirar o 70, porque é 100. Então fica 30, não? Isso, exatamente. Então, só que você percebe a lógica que a gente está seguindo, que aqui a gente está calculando assim, 70% de 100. Aí vai dar R$ 70, né? Só que R$ 70 é o desconto do preço da roupa, né? Então a gente tem que fazer 100 menos 70, que é o preço do desconto, para poder ter os 30, certo? Não é essa lógica que a gente segue no Brasil? A roupa estaria saindo por R$ 30, né? Então, o passo a passo para a gente calcular qualquer coisa no Brasil em questão de desconto, para saber o quanto que está o preço de alguma coisa que a gente quer comprar com desconto, é a gente calcular a porcentagem do preço da roupa
ou da coisa, né, em si que você quer comprar, e descobrir quanto que é o desconto daquilo. E a partir do desconto a gente subtrai o preço original com o preço do produto com desconto, para descobrir que o preço final do produto é R$30, né? A gente tem que fazer essa lógica toda aí. Pegar o valor de desconto, aí calcular ele para poder subtrair do valor original, para poder saber o produto final, né? Quanto é que está saindo. Aí, o que acontece? Na China, como é que é? É igual? Não. Então, primeira coisa que muda na China, em questão do desconto. As placas do desconto na China, a gente não vai ver 50%, 60%, 80%, 30%. A gente não vai ver os números que são de 1 a 100. Os números de desconto lá, eles colocam entre 1 a 10. Então você vai ver I com esse caractere que é Jo, que é o de da Jo, daqui de cima do desconto. Então, I Jo, vai ver R Jo, San Jo, Zi Jo, tudo de 1 a 10. Então a base aqui são dezenas, não é uma centena, é uma dezena, ok? Então, se a placa tiver escrito o número 3, é a mesma coisa que 30%. Aqui, por exemplo, tá 5, é a mesma coisa que 50%. 8, 80%. Então, para poder mostrar para vocês, tá batendo aqui o cálculo, tá 60%, mas aqui está escrito 40, 70%, mas aqui está escrito 30. Então, é a mesma coisa que aqui? Não é. A estrutura para poder pedir, saber quanto que é o desconto de alguma coisa lá, é da, de, ou da, terceiro tom, de, terceiro tom, de, é o segundo tom de pergunta. Que seria traduzido para a gente como desconto de tantos por cento, ok? Porque, só a nível de curiosidade, é uma estrutura assim que a gente vai ver mais para frente, mas quando acontece de ter uma palavra que é formada por verbo mais objeto no chinês, quando a gente tem informação adicional dessa palavra, a gente coloca entre o verbo e o objeto. O da de é um desses casos. O da é um verbo. O de já não é. Ok? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, descontar tantos por cento de alguma coisa, a gente vai falar, tá? Por exemplo, descontar 40%. Nesse caso, opa, tá errado. Dá se 4, né? Que eles não usam se, eles não usam 40%, é se, ok? E o de, que é um objeto. Então ficaria assim. Da, se, de, ok? Deu para entender? Como funciona? Vocês estão acompanhando até agora? Sim. Tá tranquilo. Beleza. Então, aqui, para poder falar desconto de quanto, né, de quantos por cento, a gente fala esse da, de, ok? Desconto de, mas aí um pequeno spoiler do que a gente vai ver, essa estrutura aqui, quando a gente tem ela não significa que o desconto é de tantos por cento. Ela significa que o preço do produto agora está a tantos por cento do preço original. Como assim? Então, aí a gente vai para os detalhes, né, de como funciona. Quando a gente vê essa placa aqui na China, então o Qi, que é 7, Zhe, né, de o desconto. Quando a gente vê essa placa de Qi Zhe, por uma roupa de 100 yuan, por exemplo, significa que a roupa está 30 yuan, igual acontece no Brasil,
Não. Por quê? Ao invés de indicar quanto que é o desconto de alguma coisa, esse DAJO, na verdade, significa que o preço da roupa está por tantos por cento do preço original. Como assim? Ao invés de indicar, por exemplo, que o desconto é de 70%, igual foi no caso do que eu dei para vocês do Brasil, né? Como é que funciona aqui? 70% de R$ 100 seria 70% de desconto, né? Quando a gente vê esse 70% em chinês, Qizhe não significa que o desconto é de 70%. Significa que o preço da roupa está por 70% de desconto. Então, 60% do preço original. Ou seja, o desconto é o quanto falta para completar 100, para chegar no 10. Então, aqui, a roupa está a 70% do preço original. O desconto é de 30%. Ok? Porque quando a gente faz esse cálculo aqui de 70% de 100, a gente tem o valor de 70, né? Mas 70 não significa 70 yuan. Significa que a roupa está saindo por R$ 70. 70 yuan, no caso, né? Não desconto de 70%, mas a roupa está por 70 yuan, ok? Então, para que essa roupa que a gente, no Brasil, a gente vê uma placa de 70% e sabe que ela está a R$ 30, né? Na China, para isso acontecer, para você ver uma roupa de 100 yuan, saber que ela está por 30 yuan, a placa estaria escrita Sanzhou. Então, vocês veem como é que é diretamente relacionado. Quando a gente faz esse cálculo aqui na China, de Qizhou, Sanzhou, a gente tem, na verdade, o próprio preço da roupa, não o preço do desconto, que é o preço que a roupa está saindo no momento. Deu para entender? Vocês conseguiram entender a lógica que eles seguem? Gente, É meio estranho, mas é estranho mesmo. Mas assim, se a gente parar para pensar, é mais fácil do que no português, na verdade. Porque aqui no Brasil a gente tem que fazer 70% de tantos. E aí depois subtrair tantos de o resultado do 70%. Então, assim, tem que fazer esse cálculo todo, né? No chinês, não. Se a gente faz o cálculo que eles dão pra gente, 70%, a gente já tem o próprio preço do produto. A gente não vai saber o desconto que tá tendo. A gente vai saber o preço total. Entendeu? Então, tipo assim, eles vão mostrar lá. A roupa tá 100 yuan. Aqui. Vou colocar em reais para ficar mais fácil. R$ 100 a roupa. Aí, se a gente vê esse sinal aqui, ó, Sanjo, do lado, significa que, então, seria o San de 30%, ok? De 100. A gente faz o cálculo, R$ 30. A gente já tem um cálculo da roupa, não do desconto. A gente não precisa subtrair de nada, já tem o resultado, ok? E para saber quanto que tem o desconto, é simples, o 30 tá aqui, né? Quanto que falta para chegar a 100? 70. Então, se a gente parar para pensar assim, faz até mais lógica do que como a gente usa aqui, né? Que a gente tem que calcular um e tirar do outro. Lá não, a gente já calcula direto o próprio preço. Ele já dá um preço da roupa. Aqui, ó, o preço original é esse e o preço que está saindo é esse. O que a gente faz? É só o cálculo de porcentagem. Não precisa subtrair de nada depois. Mas assim, pra gente, tipo, alguém pode pensar, mas pode ficar mais difícil de saber quanto que tá saindo de desconto. Não, porque é só a gente tirar o tanto que tá o desconto aqui, né? O Sanjo, a gente tira, tá, 10 menos 3 7. Aí 70% de desconto. A lógica é o contrário, mas funciona mais rápido do que o nosso, a empresa de menos conta, entendeu?
Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente tem um preço dessa coisa, né? Então, por exemplo, tem uma caneca saindo a uma coisa bem cara, um celular, sei lá, R$ 1.000, né? Quem dera. Saindo a R$ 1.000, por exemplo. Se a gente vê o preço do celular original é esse daqui. Mas aí eles vão colocar em desconto depois. Entendeu? Tipo, de 100 saindo por 70. Não, o que eu tô falando é que, tipo assim, vai ter essa informação, vai estar R$ 100, né? O preço da roupa eles vão te dar, que é igual aqui. A gente vai no lugar, a gente vai olhar a camisa, vai chegar lá, sei lá, 70 conto a camisa. A gente vai ter essa informação, né? Só que vai aparecer essas plaquinhas do lado de desconto. E as plaquinhas funcionam do jeito que tá aqui. Então, aí você vai ter a informação de quanto que tá o preço original e essa plaquinha, que é o que eu tô dando para vocês agora, que é essa lógica da Dijo. E geralmente a gente vê esse Di, no caso, sendo substituído pelo número, né? E geralmente a gente vê só o Dijo, ok? E aí, no caso, a gente vai ter a conta para fazer só. Deu para entender? Eles vão te dar a faca e o queijo na mão, você só tem que juntar os dois. Porque é mais fácil pra gente fazer só a conta de quanto que estava o preço antes e quanto que está agora, do que ter que fazer essa conta que a gente faz no português, no Brasil, né? Quanto que tá o preço antes? Quanto que tá o desconto? Tá, aí o desconto do preço de antes, então, subtrai um do outro, fica quanto? Entendeu? A gente não precisa fazer essa subtração, esse cálculo de, tá, aqui é o preço, aqui é o desconto, então o preço menos o desconto dá quanto? A gente não precisa fazer isso. A gente faz um cálculo só, o preço e o preço de agora, entendeu? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para poder ver se dá para poder processar um pouquinho melhor. Por exemplo, vamos testar vocês aqui. Então, tem essa plaquinha aqui na loja. Da, si, je, si. Vocês lembram que número é esse si? Lembram? Da, si, É o je. 4. Isso. Então, da Sujo significa pra gente aqui no Brasil desconto de quantos por cento? A prestação da pergunta. O desconto é de quantos por cento? Quando tá com essa plaquinha. 60? Exatamente. E para poder fazer o cálculo da roupa? É exatamente essa questão. Aí a roupa tá R$ 100, né? Eu tô fazendo base de 100 porque para poder ir mais rápido no raciocínio, porque ó, meu raciocínio para essas coisas tá R$ 100. Então, desconto de 60%. Mas se a gente fizer essa conta ao contrária, então, 40% de 100, R$ 40. Certo? O preço da roupa tá R$ 40. E funciona no próprio. No Brasil também de fazer isso, na verdade, né? Porque se o desconto tá a 60%, a gente só faz o cálculo contrário. Quanto que falta para chegar a 100, a gente tem o preço da roupa. Deu para entender como é que funciona? Então vamos lá de novo. Da Sujo é 40% do preço original, ou seja, desconto de 60%. E da Diujo seria o quê? 90% do preço original, que Dio é o número 9, seria 90, ok? E 10% de desconto. Então, só para poder fazer um pouco mais, tipo, ir um pouco mais rápido o raciocínio em relação a isso, quanto menor o número que tiver aqui do lado do Joe, maior o desconto. Ok?
Quanto maior o número do lado do Joe, menor o desconto. E aqui, da Young Joe seria quanto de desconto? 80. O Lian, isso. Uhum. O Lian indicaria 20% do preço original, que seria 80% de desconto. Beleza. Então, para poder praticar, eu trouxe um exercício para poder ficar mais prático, assim, né? Mais visível. Então, vamos aqui. A gente quer comprar essa caneca aqui, do Doraemon. O preço Jagger Base da Jagger é de R$ 50. 50 reais. Ok? Agora, a gente vê uma placa com essa informação aqui. Da Sujo. Então, da Sujo equivale a um desconto de quantos por cento? O Aslan já respondeu, né? Desconto de 60%. Então, para poder descobrir quanto que falta, quanto que essa caneca vai sair, qual é o cálculo que a gente vai fazer? Hum? A gente quer saber, a gente tem o preço da caneca agora, R$ 50. A gente quer saber o preço da caneca com desconto já. Qual é o cálculo que a gente vai fazer? Seria usando 40% ou 50% ou 60%? Qual dos dois? A gente não quer saber o preço do desconto, a gente quer saber o preço do produto final. Vocês não precisam falar a resposta, gente. É só o que tem que fazer. É o cálculo que tem que fazer aqui. A gente tem R$ 50. A gente quer saber o valor final desse produto com 40%, ou no nosso caso, né, seria 60% de desconto. Qual é o cálculo que a gente tem que fazer aqui? Usar o 40. Isso. 40% de R$ 50. Ok, eu pergunto aqui de novo. Mila, a gente tem uma caneca que a gente quer comprar, saindo por R$ 50. Tá escrito do lado da caneca da Suja, que significa pra gente, significa que essa caneca tá por 60% de desconto, certo? Só que eu não quero saber o desconto, igual a gente faz aqui no Brasil. A gente tem essa informação da Suja e eu quero saber, eu tenho R$ 50, que é o preço da caneca, eu quero saber quanto que ela tá saindo agora, com o desconto. Qual o cálculo que a gente faz? Aí o Aslan já respondeu. Aslan, você pode responder de novo, por favor? Usa o 40%. Exatamente. Obrigada. Então, a gente já tem o número aqui. O 4 indica 40%. Ok? Então, para poder, a gente tem um preço original, R$ 50. A gente quer saber o preço com desconto já. A gente pega o que está na plaquinha, o 4 de 40%, e faz o cálculo, 40% de R$ 50. E para poder ficar mais fácil de raciocinar, 40% de R$ 100 é 40. 40% de R$ 50 é metade de 40. Ou seja, é R$ 20. Ok? Então, é isso que aconteceria na China. A gente veria o preço e a informação de quanto que está o Joe, do lado do Joe. Ok? Então, eu peguei aqui algumas imagens para vocês verem mesmo que está escrito Sanjo, Chijo, tudo que tiver, ó, aqui, tá no caso da Jo completa, aqui, ó, da, o, Jo, viu? E aqui, no caso, 11/11, na China é considerado o dia de solteiro, né? Que aí ficaria, tipo, solteiros, pessoas solteiras. Aí tem esse desconto. Aí, enfim.
Então, todas as placas que a gente vê de desconto lá vão ser nesse formato, do número de 1 a 10, com o Joe, ok? Sendo que quanto menor o número, maior o desconto. Alguma dúvida até agora? Não? Em relação a essa aula específica de desconto de números, em relação a dinheiro. Não? Vou só dar uma adendo e explicar de novo essa parte daqui do dinheiro para Milo, porque é importante saber, né, os nomes específicos e tal. Eu estava falando com a Asma antes que basicamente a gente pode agrupar esses nomes aqui em 3 grupos diferentes. O primeiro seria esse daqui mesmo. Então, renminbi significa a moeda chinesa, o nome da moeda, o nome do dinheiro chinês é renminbi. Igual a gente tem o real, o euro, a libra, então lá é a renminbi, ok? A pronúncia é RMB, A pronúncia é ren, REN, bi, B. isso. Obrigada. Só que esse ren, né, que eu tenho um adendo antes, ela tem 2 tipos de pronúncia. Pode ser ren, igual no inglês o R do R, né, ren, ou pode ser esse R com um pouco de J também, jan, jan, ok? É comum a gente ver, ouvir os 2 jeitos, então não se assustem, os 2 significam a mesma coisa, tá? Renminbi. Ok? Aí, o segundo grupo seria esses 2, yuan e kuai. Os 2 significam dinheiro chinês também, especificamente notas. Tipo, yi yuan, qian, yi kuai, qian. Eles são usados para poder falar da nota de um yuan, no caso, né? E o yuan vai ser o mais comum para a gente se a gente for pesquisar, por exemplo, conversão de real para moeda chinesa. Vai aparecer R$ 1 para 1 yuan, por exemplo. Ok? Esse yuan é o que vai aparecer. Os nomes mais comuns são yuan, kuai e o renminbi por si só, por ser o nome mesmo, né? Mas esses 2 aqui a gente costuma ver mais, tá? O yuan e o kuai, os 2 significam a mesma coisa, ok? O mao e o jiao também são um grupo separado que significa a mesma coisa. Então, mao e jiao, eles significam 1/10 de 1 yuan. Então, vamos levando em consideração que R$ 1 é 100 centavos, né? Então, seria essa questão de 1/10 seria 10 centavos de yuan, ok? Então, um mao e mao é 10 centavos. E jiao é 10 centavos de 1 yuan, ok? Eles não têm moeda de centavos muito baixa, tá? Vocês não vão achar, tipo, moeda de um centavo lá, ou de 5 centavos, ok? E aqui, para poder ficar, assim, revisar rapidinho, é as formas de pagamento. Então, qual que você usa? Yuan, show de Jifu, então, usar show de Jifu, que é o pagamento pelo celular, Jifu de pagar, pagamento. Ó, show de celular. Aqui, Inhan é o nome banco, o lugar banco. Ji de pagar também e Piao de ticket, ok? K, que é cartão de crédito, esse K sendo cartão, que é o mesmo caso daqui, né? O Inhan K. E o Changjin. Ah, e um detalhe para vocês que eu não falei antes, né? Esse Jin, ele é de ouro, que antigamente, né? O pessoal usava ouro para poder pagar. Então, esse Tianjin, esse Xian é de Shenzai de agora, né? E Jin, o ouro. Então, é o papel
É a moeda em espécies. Sim, porque, Mila, essa parte aqui, o yuan e o kwai são a mesma coisa, relacionados a notas de dinheiro. O mao e o jiao são relacionados a centavos, ok? A 10 centavos. Os dois são 10 centavos. Um mao e um jiao são 10 centavos. A gente faz a conta a partir daí, ok? Beleza? Não, então, aqui, como eu falei, o yuan e o kwai são muito comuns de ouvir. O yuan, se eu não me engano, tipo, a gente vai ser o que a gente vai mais encontrar assim mesmo, sabe? Mas a gente pode falar, por exemplo, yuan tian e kwai tian, para falar um yuan, no caso, não um kwai, ok? E o mao e o jiao, eles significam a mesma coisa, mas o mao é mais usado do que o jiao, ok? Só que o jiao vai ser o que vai ser encontrado nas moedas, o que está escrito, né? Só que as pessoas falam mao mais do que o jiao, ok? Assim, todas essas formas aqui são formas que a gente vai encontrar, ok? Só que umas mais usadas que as outras. Beleza. Então, basicamente, essa aula de hoje foi a última do tema de números, ok? Na verdade, a gente tem que falar também da questão de distância. Só que agora ela ficaria muito solta, porque a gente não teria, por exemplo, o vocabulário e estrutura para poder aplicar, por exemplo, quanto de distância fica o supermercado da minha casa. A gente não teria essa estrutura para poder dar para vocês ainda, né? Ensinar para vocês. Então a gente vai colocar junto com localização, que é um tema mais para frente, ok? Então, para a aula de hoje, o último tema, o tópico de números vai ser esse de desconto, de dinheiro, ok? O tópico da aula que vem, de segunda-feira que vem, vai ser família. A gente vai começar a ver o sistema de como os nomes de parentes, né, em chinês, como é que a gente faz. E como perguntar, por exemplo, quantas pessoas tem na sua casa que mora com você, né? Quantas pessoas tem na sua família? E a nível de curiosidade, para familiares chinês, se não tem alguém que estudando outra língua além do chinês, estudando coreano, por exemplo, que é um pouco mais diferente, né, do inglês, não? Porque, assim, tanto na China quanto na Coreia tem uma diferença, assim, em questão de familiares próximos, né? A gente fala irmão mais velho, irmã mais velha, irmão mais novo, irmã mais nova. E tem também, no caso da China, não sei muito da Coreia, porque eu ainda não estudei isso, mas no caso da China, tem diferença entre parentes do lado paterno e parentes do lado materno, porque eles dividem o nome de todo mundo. E tem alguns parentes que são o mesmo nome para os dois, mas o resto é tudo diferente, ok? E não, vocês não vão precisar gravar isso tudo, tá? Por agora. A gente só vai entregar o vocabulário para vocês, para vocês terem com vocês mesmo, caso vocês precisarem por alguma coisa no futuro, ok? Eu também queria saber para que eles fizeram esses. Mas assim, na verdade, eu tenho comigo a resposta, né? É, é uma cultura muito antiga. E da mesma forma que funciona a nossa cultura em questão de sobrenome até pouco tempo, né? A parte de nome de família predominante, digamos assim, é a parte do pai, a parte paterna, né? A parte masculina. Então, o que que acontece? Na China, muitos dos nomes de parentes do lado materno têm o caractere Y. O que que é esse caractere Y? É o Y de fora.
como se fosse uma família que entrou para essa família, sabe? Uma família de fora, que juntou com outra, né? Então, tem a diferença de nomes e tem também essa questão dos caracteres, desse caractere específico. Não são todos que levam isso, ok? Mas tem essa diferença, porque é igual o nosso, tipo, o sobrenome que fica pra gente, né? Geralmente, a gente pode escolher, né? Mas geralmente é o sobrenome do lado paterno da família, né? Na China também acontece essa mesma coisa. Só que a diferença de nomes também, de termos para chamar cada um também. Ok? Mas, ó, se serve de consolo para vocês, até o SK4, 5, vocês não vão ver isso, tá? A gente tá passando como um vocabulário extra, assim, para caso seja útil para vocês. Porque, por exemplo, nem todo mundo mora com o pai e com a mãe, ou com os pais juntos. Alguns moram com os avós, com tia, tio, né? Então a gente tá passando esse vocabulário para vocês terem de base mesmo, sabe? Se vocês forem usar no futuro, de acordo com a questão familiar de vocês, ok? E de curiosidade também, que é bastante coisa, tá? Então, até agora, tudo bem? Nenhuma dúvida? E em relação aos números, ou tudo que a gente passou até agora, vocês conseguiram entender? Já conseguiram acompanhar os vídeos, as aulas? Estão em dia com a questão de números? Eu acabei de ver ontem as aulas, porque aproveitei o feriado, né, que eu tava muito atolado com escola, estágio, um monte de coisa. Aí eu vi, acho que a 21 e a 20 ontem. E eu não tinha mandado as palavras-chave. Eu tinha salvado, mas não tinha mandado. Mas acho que eu mandei tudo ontem junto. Tipo, as últimas 5 aulas. Beleza. Então, eu deixo aqui para vocês que tem tarefa, tá? Dessas duas últimas aulas aí. E vocês podem fazer para praticar também, tá? Eu recomendo vocês fazerem, assim, e mandar para a gente para ter o feedback mesmo da pronúncia, principalmente. Ainda mais a escrita também, né? Que é importante para poder escrever no computador, saber os pins, por exemplo. Ok? A Bela também está estudando, então tá tudo certo. Mas aí, como o tópico da aula que vem já é diferente, vocês não precisam dessa questão de número para a aula que vem, ok? Beleza. Então, para a aula de hoje é isso, gente. Obrigada por virem, por acompanharem. E vejo vocês na próxima. Ok? Tchau.